Boa noite! Estamos começando agora o programa Você, o Consumidor, aqui na TV União, que é uma TV jovem de cara e de coração. Para quem não me conhece, me chamo Gabriela Maciel, sou advogada e apresentadora aqui. Nós recebemos diversos convidados importantes, pessoas especiais, e hoje nós estamos com um convidado também especial, que é o Dr. Zélio Maia. Boa noite, Dr. Zélio, tudo bem? Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer e um privilégio estar aqui com você nesse bate-papo tranquilo, suave, para falar de coisas muito interessantes sobre a perspectiva do consumidor e também sobre a perspectiva de melhoria da nossa cidade. Doutor, quero agradecer a sua presença e dizer que o prazer é todo nosso aqui da TV União. É uma TV que o senhor já conhece e é muito bem-vindo aqui. Volte aqui sempre que quiser. Vai ser um prazer. Com certeza. Estar nessa entrevista aqui. Estaremos sempre à disposição, porque a TV União ela faz parte já da vida do brasileiro, em especial do brasiliense, e nós estaremos sempre à disposição, porque além de tudo é uma TV que traz prestação de serviço de qualidade. Muito bom. Gente, o Dr. Zélio Maia, eu nem me arrisco aqui a falar sobre o currículo dele. Eu gostaria que ele mesmo falasse, na verdade, sobre a trajetória de vida dele, né? Porque ele é e já foi muito, né? Ele tem um trabalho incrível que vai contar um pouco pra gente aí, tanto na vida acadêmica, quanto na advocacia, enfim, diversas facetas, né, que o senhor tem, e também da sua vida, né? Porque eu costumo dizer, doutor, que por trás dessa cadeira sempre reside uma pessoa, né? Independente do que nós fazemos, nós somos uma pessoa. E eu gostaria que o senhor apresentasse essa pessoa para quem está em casa, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Muito bem, doutora Gabriela. É difícil a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu acho que a senhora acabou resumindo um pouquinho. Eu tenho muitas facetas pela história de vida que a gente construiu. Eu sou nordestino, como eu costumo brincar, da maior cidade do mundo, chamada Catolé do Rocha. Porque eu acho que as pessoas se dividem em duas no mundo. Aqueles que nasceram em Catolé do Rocha, ou então aqueles que gostariam de ter nascido em Catolé do Rocha. Não existe a terceira dimensão. Mais brincadeiras à parte, eu sou de Catolé do Rocha, uma cidade no sertão da Paraíba, e saí lá aos 9 anos com meus pais. Meus pais muito humildes, muito simples, não tinham nem o primário na época, né? Então eram pessoas que tinham sonhos, mas a cidade não proporcionava meios para que eles realizassem os sonhos. E aí meu pai, muito aventureiro, botou as coisas no caminhão e viemos, né? Pingando de cidade em cidade. Só para você ter ideia, nós moramos nesse período, durante um ano nós moramos em 5 cidades de 4 estados diferentes. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Acabou que nós paramos no estado de Goiás, numa pequena vila. Hoje é cidade emancipada, mas na época uma pequena vila chamada Mundo Novo, já na divisa com Mato Grosso. E lá nós construímos boa parte da nossa história. Eu era açougueiro, né? Eu com 11 anos estudava à noite, chegava em casa meia-noite, 11h30, ia dormir meia-noite, 1h da manhã. E meu pai me acordava às 4h30, invariavelmente, para ir trabalhar. Meu pai era açougueiro, nós matávamos o boi lá no pasto, trazia e íamos vender no nosso pequeno açougue lá em Mundo Novo. E fiz lá até o ginásio, vim para Brasília. Chegando em Brasília, vim morar na Ceilândia, na casa da minha irmã, mais especificamente no Pessu. No Pessu, que era um bairro, na realidade era uma entrega dos governos anteriores, em que entregaram as casinhas bem arrumadinhas, mas sem pavimentação, era um barro danado. E aí nós começamos nossa história aqui em Brasília, né? Em 82 isso. E meu sonho era ser advogado, e como advogado eu imaginava que ia mudar o mundo, né? E fiz com muita dificuldade a minha faculdade no UniCeub, na época apenas CEUB,
E quando eu me formei, então com 22, 23 anos, você se vê numa cidade grande, aí você descobre que a cidade realmente é grande a partir desse momento. Porque você vê que tem muitas oportunidades, mas você é como se estivesse dentro de uma mata e não sabe que direção tomar. Imagina você na mata, na escuridão, você não sabe para onde ir, você não tem noção de onde ir. Porque como eu era de origem muito humilde, minha irmã, meu cunhado moravam na Ceilândia, eles não tinham nenhum contato com esse mundo do direito. E aí eu fui atrás de emprego, e aí veio a minha primeira grande decisão, como eu costumo dizer. Eu não sabia o que fazer, não tinha nem condições de me alimentar. Absolutamente não tinha. Eu almoçava 2 vezes por semana, 3 no máximo, porque eu não tinha condições. E eu precisava mudar isso. Eu fazia estágio num lugar, eu vivia apenas da bolsa do estágio. Quando eu fui procurar emprego no jornal. E lá no jornal, a única coisa que eu vi que servia para mim era professor. Olha só. Os alunos hoje eu sou professor há 32 anos, professor, você é um excelente professor e você começou a dar aula porque você sempre gostou de dar aula, era seu sonho. Eu falei, não, eu comecei a dar aula para pagar marmita. Né? Então, eu olhei no jornal, fui àquele lugar, não esqueço nunca o nome do curso, era um cursinho preparatório para concurso. Você ouviu no jornal físico mesmo? Físico, porque na época não existia internet, sim. Né? Então eu olho aquele jornal, contrata-se professor de direito constitucional, não minto, de direito do trabalho, de direito do processo de trabalho. E aí eu vou com o jornal na mão, 23 anos, chego lá e peço horário com a coordenadora, quando ela me vê, ela começa a rir. Começou a rir, falou, o que, é que você está fazendo aqui? 23 anos. Era um curso preparatório para concurso do TST, isso em 1990. E aí ela olha para mim e fala, mas você já deu aula? Eu falei, não, nunca dei aula. Se a senhora não me der a chance, eu nunca vou ter o primeiro dia de aula. Ela olha, mas você acha que consegue? Eu falei, olha, lá na faculdade eu sempre apresentava os trabalhos, o pessoal sempre dos grupos de trabalho queriam que eu participasse do grupo, exatamente porque eu apresentava direitinho. É a experiência que eu tenho. Aí ela olhou para mim e falou, você é muito abusado. Aí eu olhei para trás, fiz esse gesto de olhar para trás, eu falei, dona Verônica, hoje minha grande amiga, dona Verônica, eu acho que a senhora não tem muita opção não, porque se eu sou abusado, a senhora não tem ninguém aqui brigando pela vaga comigo, então vai ter que ser eu. E ela olhou para mim e falou, você é mesmo abusado, e por ser tão abusado eu vou contratar você. E aí, nessa turma eu entrei, quando eu entrei foi um choque, porque o mais novo que estava na turma como aluno tinha no mínimo 15 anos mais velho que eu. E todos bacharéis em direito, né? E eu olhei ali, deu aquele medo natural, né? Sim, eu costumo dizer que quem imagino. não tem medo não vai fazer bem feito, porque o medo é que faz com que você procure aperfeiçoar cada dia mais o seu trabalho. E aí eu entrei, quando eu saí, no intervalo, perguntei, e aí, dona Verônica, o que a senhora achou? Eu falei, olha, há 3 situações. Uma, 15 minutos depois os alunos já saem para reclamar, não saíram. 2, na hora do intervalo, eles vêm aqui já pedir a cabeça do professor, isso não aconteceu. 2, e 3 provavelmente você agradou. E nesse curso eu terminei dando o processo de trabalho para o qual eu fui, fizeram abaixinado quando o professor de Direito de Trabalho, eu assumi Direito de Trabalho, e o professor de Direito Constitucional teve um problema familiar e eu assumi essa matéria. Então, a partir daí, eu costumo dizer que nunca mais faltou a marmita, né? Em que, em 2, 3 anos, eu já era um professor bem reconhecido na cidade, e isso gerou uma história na área de aulas que fez com que toda a minha carreira fosse consequência disso. Sempre, aí eu montei um escritório, né? Esse escritório, graças a Deus, hoje é um escritório bem estabelecido, bem estruturado, e em determinado, aí eu, obviamente, como professor, comecei a escrever e tive a oportunidade de ter meus livros muito bem aceitos. Tive livro, no total devo ter vendido aí mais de 2 milhões de livros, né? Hoje eu estou um pouquinho fora da área das aulas, né? Porque a vida da gente vai tomando outros rumos, apenas dou palestras. E
chegou um momento que eu falei, eu acho que eu vou fazer um concurso. Só que como eu era advogado desde muito cedo, eu procurei um cargo que permitisse a minha advocacia. E aí eu optei pelo cargo, não foi nem uma opção, era praticamente o mesmo, mas que tinha tudo a ver comigo, que é o procurador do Distrito Federal. E aí eu entrei na Procuradoria, tenho 22 anos, e hoje eu sou subprocurador-geral do DF, que é em termos de ascensão interna, é o cargo máximo, né? Porque o procurador-geral, que é uma função de administrar a Procuradoria, é um cargo de confiança do governador. Então, na carreira, eu sou hoje procurador-geral do DF, subprocurador-geral do DF. Então, nós temos aí essa história, essa trajetória que eu costumo dizer o seguinte, são as escolhas que nós fazemos. A partir do momento que você faz as escolhas certas, na hora certa, você obtém o resultado que eu não costumo dizer que não é nem, doutora Gabriela, o resultado que nós esperávamos. Porque, com certeza, nós não fazemos esperando o resultado. Quando você faz com carinho, com amor, com dedicação, o resultado vem como consequência do trabalho que você fez e do plantio que você promoveu. Então, muitas vezes eu vou dar palestras e eu não gosto muito dessa ideia da palestra motivacional, mas acaba sendo motivacional. Esses dias eu fui dar uma palestra sobre direitos humanos para alunos da rede pública do ensino médio e eu via naquelas crianças, naqueles adolescentes, a esperança quando eu contava a minha história, né? Do tipo, vocês estão aqui, eu estive aí, eu estudei no Centrão do PSOL, né? Falando isso para eles. Isso lá na Ceilândia, eu fiz isso em Planaltina, fiz isso no Gama, fiz isso em São Sebastião, fiz isso em várias escolas públicas. Então, você pode. Agora, é claro que a dificuldade é maior do que para aqueles que já nasceram com a condição melhor. Doutor Gabriel, eu costumo dizer que até às vezes a vontade de estudar esbarra em coisas que quem tem uma condição já socialmente estabelecida não percebe. Mas, por exemplo, você ter a oportunidade de ter um quarto só para você poder estudar em paz. Imagina uma casa pequena, com 3, 4 crianças ou adolescentes, você querendo estudar onde só tem um quarto ou 2 quartos. É impossível, né? Você não consegue se concentrar. Então, eu olho para essas crianças dessa origem que eu tive e digo, olha, não desista. É fácil? Não é. Eu, por exemplo, quando eu morava no PSOL, estudava no CEUB, eu tinha que sair do PSOL porque o ônibus só passava a pé, porque o ônibus só passava na Guariroba, eu estudava aqui uns 2 quilômetros, então eu tinha que ir andando, pegar o ônibus fazia toda a Ceilândia, toda a Taguatinga 2 vezes, até vir para o plano, aqui para o CEUB. Então, e nunca me atrasei nenhum dia. Absolutamente nenhum dia. Então, a dificuldade deve ser apenas, exclusivamente, o ponto de partida para você dizer, eu vou enfrentar um desafio e vou vencer. Doutor, realmente é uma linda trajetória. Quero parabenizar o senhor realmente por ter chegado até aqui, por não ter desistido dos seus sonhos, porque pode até parecer que se trata só do senhor, mas como o senhor mesmo relatou, não se trata só de você. Se trata de outras pessoas, que você é um exemplo para outras pessoas. Então, parabéns por não ter desistido do seu sonho, por estar aqui, por estar hoje sentado nessa cadeira, contando tudo isso que, assim, eu acredito muito em Deus, não sei se o senhor acredita, mas eu acredito. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente acredita, persevera e consegue. Então, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o senhor por toda essa trajetória, porque se eu for falar um por um, é muita coisa, né, gente? Eu espero que quem está em casa também se sinta motivado, quem está assistindo. Às vezes eu encontro, doutor, pessoas que falam, eu assisto o seu programa na rua, me reconhecem. Então, que você possa se sentir estimulado aqui por essa história de vida do doutor Zélio, porque essas pessoas também podem, às vezes, que está do outro lado. E aproveitando esse gancho, doutor, dá para perceber que a sua trajetória, ela é envolvida numa realização pessoal, mas também numa essência de ajudar, de certa forma, as pessoas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa carreira pública também, que o senhor seguiu, já ocupou diversos cargos e ainda ocupa. Qual é a sua visão no sentido, assim, o senhor se sente
incentivado a fazer mais pela população, a ajudar as pessoas? Muito bem. Sobre as suas considerações, primeiro, muito obrigado. Sim, eu acho que tudo isso não seria possível sem que nós tivéssemos duas âncoras essenciais, que é a família, né? Apesar de eu ter vindo de uma família muito humilde, eu sempre tive o meu pai e a minha mãe como referências, né? Meu pai, infelizmente, faleceu na pandemia, em 2020, em dezembro de 2020. Minha mãe está aí firme e forte, 87 anos, feliz da vida, alegre, e então sempre tive esse apoio, né, da família, no sentido de... e eu tive algo diferente, que foi, aos 14 anos eu tive que me afastar do meu pai e minha mãe, que ficaram no interior, e eu vim morar com minha irmã para poder estudar aqui. Então minha irmã foi uma espécie de segunda mãe para mim. Então eu tenho essa referência. Então são duas coisas, como eu falei: a família, que você tem que ter ali como a sua referência essencial, e claro, a proteção divina, porque nós temos o livre-arbítrio. Isso não resta a menor dúvida, a escolha é nossa. Mas se eu não tiver essa saúde, se eu não tiver essa perseverança, e se eu não tiver essa força, né, de buscar aquilo, isso não tem explicação. E se não tem explicação, só pode ser uma coisa divina, né? Na realidade, quando a gente diz não tem explicação, porque tem explicação, né? Que é essa força divina. Então, sim, a gente tem que estar ancorado nesses dois pilares, né? A nossa religiosidade, seja qualquer que seja a religião de cada um, você tem que ter o seu momento em que você para e diz: meu bom Deus, seja de que matiz seja, né? Qualquer que seja matiz, seja cristã, seja budista, seja baseado nas religiosidades africanas, qualquer uma. Você tem que parar de vez em quando e aproveitar um momento para você crescer espiritualmente. Com relação à dedicação no que diz respeito ao próximo, eu sempre tive um senso, talvez não, com certeza, foi algo que me fez ir para o direito. É um senso de justiça muito apurado. Eu nunca admiti nada, absolutamente nada errado. Isso como criança, como adolescente. Eu me lembro muito bem, eu quando vim morar aqui em Brasília, minha mãe hiper preocupada, porque eu vinha para a cidade grande morar com minha irmã, e ela ouvia aquelas histórias de que tem drogas, né, na cidade grande, e ela me ensinava: olha, meu filho, na escola você não aceite balinha de ninguém, sim, aquela coisa toda, né? Mas mal sabia ela que mesmo naquela pequena cidade lá do interior já tinham me oferecido drogas, e eu sempre refutei com toda a energia e com toda a firmeza, chegando ao ponto de acabar com amizades, exatamente, eu ainda criança, com 12, 13 anos, exatamente porque eu não admitia essas coisas erradas. E aí na gestão pública, né, a gente acaba tendo essa oportunidade de ver uma realidade que, mesmo academicamente, a gente vê, mas não tem a noção do tamanho da realidade. Porque uma coisa é você olhar para alguém e ver esse alguém passando fome. Outra coisa é você sentir a fome. Sim. Você que se sensibiliza com o outro que está passando fome é absolutamente natural. Mas você não tem ainda a noção exata do que é você passar necessidade alimentar. Então, é mais ou menos o que acontece na gestão pública. Uma coisa é você olhar e dizer: poxa, aquilo lá está errado, poderia ser feito de outra forma. E outra coisa é você estar na gestão pública e ter a oportunidade de mudar isso. E nós fizemos isso em vários campos. Eu, na gestão do Detran, uma entidade em que a sociedade muitas vezes não entende muito bem as suas atribuições e às vezes rotula como sendo uma entidade que está ali para multar. E aí a gente sempre chama atenção. A multa é uma forma de educação. Se eu multo alguém é porque esse alguém está fazendo alguma coisa que não é o correto. Vamos pegar como exemplo clássico as blitz que são utilizadas em razão da alcoolemia. Você, quando está multando alguém, você está dizendo: não mate. Você, quando está multando alguém, diz: olha, não vá para a rua bêbado e dirija, porque você pode
matar uma pessoa, uma família. Nós tivemos recentemente aqui em Brasília mesmo, uma situação em que uma motorista embriagada atropelou e matou um casal de ciclistas. Então, se a 500 metros antes tivesse uma blitz, né, o local não era apropriado com a blitz, jamais teria, porque era um local muito recolhido, muito interno no bairro, isso lá em Santa Maria. Jamais teria, mas se tivesse, teria evitado essa morte, né? Então, eu sempre coloco que a multa é um mal necessário. Mas eu mostrei também um Detran educativo. O Detran educativo em que eu levei para as escolas públicas de 2º e 3º ano do ensino fundamental, eu levei um curso chamado Cidadania no Trânsito, 90 horas aulas, em que eu levei para as escolas públicas a noção de cidadania e a necessidade de compartilhamento de espaços, envolvendo aí a mobilidade, dizendo que, olha, o trânsito é apenas a desculpa para eu estar aqui. Porque se nós tivermos a noção de educação em geral, você vai ser educado no trânsito. É muito mais fácil, doutora Gabriela, você educar para o trânsito alguém que já é educado naturalmente do que aquele que primeiro você tem que passar pelo processo de educação. Por exemplo, aquele que joga o lixo na rua, ele precisa ser educado para não jogar o lixo na rua. Aquela embalagem de balinha que ele joga na rua, eu chego e falo, imagina se cada um dos brasilienses jogar um papelzinho daquele na rua por semana. Serão 3 milhões de papeizinhos na rua. Então, perceba que você, quando fala em educação do trânsito, você está pensando em salvar vidas, mas você está principalmente pensando em cidadania, pensando em respeito ao próximo. E o raciocínio é simples. Se você tem uma via que permita apenas 60 por hora, é porque foram feitos estudos ali, e esses estudos conduziram a dizer, olha, se você quer ser um cidadão, respeita essa velocidade. Então, nós levamos essa ideia de cidadania, de isonomia, por exemplo, isonomia de gênero, isonomia racial, isonomia social. A gente leva o debate, por exemplo, das ações afirmativas, que são as cotas sociais, raciais, até as cotas de gênero. Hoje nós já temos, como por exemplo na política, tem que ter pelo menos 30% dos candidatos devem ser do sexo feminino. Aí alguns falam, mas isso é um absurdo, ou seja, a mulher vai ter que ter, por exemplo, a cada 9 candidatos, 3 mulheres, mas e se ela não quiser? Muitas vezes o não querer não é voluntário, o não querer é por achar equivocadamente que não tem capacidade de disputar uma eleição. Então, e por quê? Porque foi construída ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, foi sustentada uma estrutura cultural pautada numa estrutura legislativa não de não reconhecimento do direito da mulher propriamente, mas sim de opressão e de negativa. Doutora Gabriela, não sei se a senhora tem conhecimento, só para ter ideia. Mulher pode ser frentista de posto de gasolina, não tem 30 anos. Era proibido por lei. A nossa CLT dizia que é vedado o trabalho da mulher em lugares insalubres e perigosos. E olha, o título da CLT era Proteção da Mulher. Isso não é proteção da mulher, isso é opressão da mulher. O título deveria ser opressão da mulher, porque olha só o que isso gera. Quando você pega uma vedação dela, então ela tem um campo de trabalho reduzido. Isso é apenas um exemplo. Se ela tem um campo de trabalho reduzido, ela vai ter menos oportunidade de emprego. Se tem menos oportunidade de emprego, ela vai estar menos no mercado de trabalho. Se ela vai estar menos no mercado de trabalho, ela vai se submeter mais ao marido, que é o provedor. E se ela vai se submeter mais ao marido, que é provedor, ela vai, por consequência, também não ter condições de enfrentar eventuais abusos que sejam praticados contra ela. Percebe que é uma estrutura cultural pautada numa estrutura legislativa que leva a uma inferiorização proposital da condição feminina. Então, nessas palestras que eu dou para os alunos no ensino médio, eu olhava para as meninas de 15, 16, 17 anos e dizia: vocês percebem que, vocês têm noção de que vocês são a primeira geração de mulheres realmente libertas?
com 18 anos. A sua mãe, que deve ter 35, 40 anos, não foram a geração da liberdade ainda. Existia sim uma liberdade formal, existia sim uma liberdade na lei, mas não existia uma liberdade de fato. Então, quando você cria essas estruturas e essas cotas, seja de gênero, seja racial, seja social, para os mais pobres, então você está o quê? Dizendo, vamos igualizar todo mundo, vamos tratar desigualmente os desiguais. Por exemplo, o Zélio, ele demorava 2 horas da casa dele até chegar na faculdade. E teve que disputar espaços com aquele que só demorava 20 minutos. Ou seja, para o Zélio foi muito mais difícil. E eu não quero que a sociedade do amanhã, no Brasil, tenha essa mesma dificuldade. Que as chances sejam dadas em pé de igualdade. Sim. E se você está em posição desigual, que essa posição desigual seja levada em conta na hora do tratamento. Eu dou um exemplo para os garotos, em que eu digo para eles, imagina vocês resolverem fazer canoagem. Vão lá, fazer canoagem. Treina 1 mês, aí vai para uma disputa. Na disputa está lá o Isaquias Queiroz, aquele campeão, multicampeão brasileiro, baiano, né? É justo vocês largarem do mesmo ponto para disputar aquela medalha? Claro que não é. Então o que vai acontecer? Vão dar uma oportunidade de você ir alguns metros à frente para largar na frente. Exato. E mesmo assim, provavelmente ele vai ultrapassar vocês. Isso é a isonomia, tratar desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades, que isso foi dito há 2.400 anos por um sujeito chamado Aristóteles, em que sustentou o princípio da isonomia, em que a desigualdade, o princípio da isonomia nada mais é do que considerar as diferenças. É verdade, doutor. E agora nós vamos para o nosso intervalo, mas você não sai daí porque nós já voltamos.